Bem-vindo ao canal Transformar. Essa é uma série sobre autoconhecimento e eu vou trazer 10 dicas que eu uso há mais ou menos uns 8 anos, quando eu resolvi mergulhar nessa ferramenta, nessa gestão de emoções. E quando eu comecei a mergulhar, eu comecei a partir de um start, que foi dos meus talentos. Por isso, essa é a dica número 1. Talentos. Qual o seu talento? O quanto você já refletiu sobre ele? Né? O que ele traz para você de direcionamento na sua vida profissional ou até mesmo no seu humor e na sua satisfação da vida? Então, talento, ele está muito ligado aos nossos conhecimentos e competências. Só que é como se fosse esses dois pontinhos muito mais aprofundado, trabalhado, como se fosse algo muito fluido, muito simples de fazer para você. Então, talento, ele é essa simplicidade da competência e do prazer de fazer algo, né? Ele está totalmente relacionado ao nosso vocacional também. Então, como é que isso começou, né? Da onde foi que veio esse start, assim, com Maiara? Profissionalmente, eu comecei aos 16 anos sendo vendedora. Então, principais competências, vendas. Relações, negociações, mediações, formas de levar às pessoas os produtos em que eu estava ofertando e mostrar a elas essa potencialidade dos produtos. Eu sempre acreditei em todos os produtos que eu vendi até hoje e eu acredito que eu não deixei de ser vendedora. É uma competência muito forte em mim. Esse caminho na jornada comercial foi longo até eu abrir minha empresa. Na minha empresa eu me envolvi muito com algo social. Por quê? Porque eu trabalhava muito com cooperativas. Então eu descobri que eu empoderava mulheres e não sabia. Eu descobri a área social como uma forma, né, de a gente engajar dentro da nossa iniciativa. Então eu comecei a ter um outro olhar. E aí foi que eu me especializei em economia social. Também me tornei guerreira sem armas em 2015 e assim não parou mais. Todo o core do processo dessa jornada começou a ser na base social. Então veja que eu comecei com vendas, com todo um processo comercial muito bem definido em relação a resultado lucrativo, comissões e tudo mais. Passo para um processo de engajamento, olhando para o social, começando a igualar os olhares, né? Sem olhar muito mais para aquela coisa da comissão, dos resultados lucrativos, e sim fazendo um balanço disso, né? Então isso foi essa jornada. Só que quando eu percebi que isso era muito valioso, essa mistura, foi quando eu fiz uma entrevista de trabalho com uma organização em que essa pessoa que me entrevistou, depois que a gente conversou muito, eu trouxe várias visões que eu tinha, muitos questionamentos que ela também trouxe, e foi interessante que ela fez, nossa, eu nunca vi uma pessoa tão comercial com essa experiência social. E isso é muito importante, até porque nós estávamos falando de uma organização humanitária. E o meu trabalho era vender, mas era muito diferente. Não era aquela venda propriamente dita como a gente vê nas empresas que trabalham direcionadas com produtos, né, para se colocar dentro de um mercado e tudo mais. Então veja que existia uma diferença e que aquilo ali encaixou como uma luva. Nesse momento que ela falou, eu parei para refletir. E foi quando eu decidi listar um pouco essas minhas competências, porque na época eu não sabia se eu ia passar nessa entrevista ou não, mas aquilo ficou na minha cabeça. Então eu descobri que minhas competências, as coisas que eu gostava de fazer, o que as pessoas me chamavam para fazer, as referências que me chamavam e que as pessoas até me pagavam para fazer, né? Tudo isso foi entrando nessa lista. E eu percebi que estava muito ligado a exatamente o que eu gostava de fazer, né? E que isso inconscientemente eram os objetivos, porque nos estudos da filosofia de vida, que é algo mais novo na minha vida, veio claramente
viu claramente que objetivos não era algo que eu buscava, né? Isso a filosofia de vida me ensinou, que na verdade os objetivos a gente encontra, né? Eles vêm a partir dos nossos manifestos e da forma como a gente vive, não é algo que a gente realmente vai em busca assim, muito consciente. Então, o que é que acontece? Nessa construção, né, e nessa dinâmica de me perguntar o que eu faço e buscar esse meu talento, dessa minha inquietação, acabou que eu descobri meu dom. E também na filosofia de vida ele me ensina que esse dom ele está relacionado à minha vocação e à forma como eu me coloco para o mundo, que eu me torno pública para o mundo, né? Então, quando você pega esse dom e coloca ele para servir ao mundo, ele se transforma nesse grande talento que gera um nível de autoconhecimento incrível profissional. E a partir dali, daquele momento, eu posso dizer que eu passei na entrevista, eu trabalhei 2 anos nessa empresa, era um projeto de 2 anos, e aprendi muito, ela para mim é referência na minha vida, e ela, além de tudo, de muito mais que ela me ensinou o caminho que eu deveria seguir, a minha missão, onde eu me sentia satisfeita, com aquela vida de significados, de sentido. Então tudo mudou, é muito diferente a forma como eu trabalhava e a forma como eu estava começando a trabalhar a partir daquele momento. Então, para mim, isso foi uma das maiores formas de despertar um autoconhecimento, de eu reconhecer aquela Maiara, aquela jornada da Maiara. E agora eu gostaria de trazer para vocês a dica, uma grande dica, muito parecida com essa que para mim foi muito orgânico, mas busquem primeiro escutar das pessoas, que é muito importante essa escuta, esses feedbacks que as pessoas trazem para você. Segundo ponto, liste suas competências, as que você acha que você é reconhecido, liste seus valores, liste suas experiências, liste seus conhecimentos, cursos, tudo que você vem fazendo e lendo na sua vida. Você vai ver que nessa estrutura final vai ser um grande despertar do seu dom e você vai saber aonde trilhar, aonde trabalhar, em qual empresa, se eu quero abrir meu negócio, se eu não quero. Como é que eu vou encontrar esse jeito de fazer, de colocar isso para o mundo? Como é que eu vou me servir? Você vai estar na sua jornada vocacional, você vai estar vivendo a sua missão. Então isso é muito potente. No e-book, que você pode encontrar o link aqui embaixo no canal, lá tem uma ferramenta estruturada para você fazer isso. Então eu te indico fazer o download do e-book, escrever a tua lista e depois comenta aqui o que você achou, de reconhecer a partir dali o seu dom. Fala pra gente o que veio, o que te inspirou e que mudanças trouxe para você. Esse é meu maior objetivo em compartilhar as dicas, é transformar a sua vida a partir do que você olha de dentro, do autoconhecimento. Porque se para mim foi potente, também pode ser potente para você. Gratidão pela tua atenção.